Na Rádio e TV Baruch, você acompanha o programa Entender o Direito. Apresentação Fernanda Las Casas e Renata Toledo. Sejam bem-vindos ao programa Entender o Direito da Rádio e TV Baruch FM. O nosso programa ele é exibido uma vez ao mês nos nossos canais e nas redes sociais. Hoje nós vamos falar, eu e Renata Toledo, com a advogada Ana Lúcia Augusto, sobre o tema Guarda e Regulamentação de Visitas. Ana Lúcia é advogada, atuante especificamente com exclusividade na área de Direito de Família e Sucessões, é especialista em Direito de Família e Sucessões pela PUC São Paulo, especialista em Direito Processual Civil pela mesma instituição, especialista com título de MBA em Direito de Família e Sucessões da Faculdade Legale, é presidente da Comissão de Estudos em Direito de Família e Sucessões da OAB de Santos, professora assistente na PUC São Paulo, e veio conversar conosco sobre a guarda e as várias espécies de guarda. Doutora, você poderia nos esclarecer quais são os tipos de guarda no Brasil? Queria, antes de mais nada, agradecer o convite da TV Rádio Baruch e obrigada pelo convite e especialmente pelo tema, que é de tamanha importância e que ainda suscita inúmeras dúvidas, tanto da população no modo geral, a leiga a respeito, mas mesmo dentro do judiciário e dentro com quem trabalha em advocacia de família. Renata, assim, até pouco tempo atrás, o único modelo de guarda existente era o unilateral. Ele era dado 90% dos casos para a genitora. Só que essa realidade ela mudou. Desde 2008, houve a promulgação da primeira lei de guarda compartilhada. E essa lei, eu posso depois falar para você, dar um histórico, ela sofreu algumas mudanças até agora. Hoje, podemos dizer que, majoritariamente, a guarda de menores ela é dada na modalidade de guarda compartilhada, diferentemente de pouco tempo atrás, que era exclusivamente guarda unilateral. Essas são as duas modalidades de guarda existentes no Brasil. Todavia, no estudo mais aprofundado da guarda de menores, nós vemos outras modalidades que não são aplicadas no país, como a guarda alternada. Depois eu posso explicar para vocês, tem uma grande diferença e, ao mesmo tempo, as pessoas confundem os dois institutos da guarda alternada com a guarda compartilhada. Como também em países anglo-saxônicos, existe a modalidade de guarda de nidação. Eu posso falar detalhadamente a respeito de todos. Doutora Ana Lúcia, você que é uma expert no assunto direito de família, quando as pessoas chegam no seu escritório, né, com alguma problemática com relação à guarda, elas já chegam com alguma questão pronta, elas já falam, eu quero que a guarda seja desse jeito, e você já tem que fazer esse pedido, eu não aceito de outra forma, né? Quem é que vai fazer a decisão final dessa questão? São os pais? É a mãe? É o pai? É o guardião? Ou ainda diria mais, né? Numa linguagem figurada, quem bate o martelo? Então, Fernanda, excelente a sua pergunta e tem muito a ver com o que eu disse para a Renata. As pessoas têm sim uma ideia pré-concebida, errônea, a respeito do que é a guarda compartilhada. Muitas, especialmente mães, vêm ao meu escritório apavoradas, não, eu exijo que a guarda seja unilateral, como se isso lhe desse um poder maior sobre a prole, ou se a guarda, entendem que se a guarda compartilhada for instituída, elas serão menos genitoras ou elas terão menos acesso à criança. Eu acho que, desculpa te interromper, às vezes elas podem confundir a guarda compartilhada com guarda alternada, não é isso? Elas imaginam que o pai pode pegar a criança a hora que quer, não é? Eu acho que é importante até explicar qual é a definição de guarda compartilhada. Por favor. A guarda compartilhada, ela não é uma guarda dividida da criança. Nós não estamos falando de alternância de residências. 15 dias com um, 15 dias com outro. Eu brinco até, eu falo, não se trata de uma criança ping-pong, vai para lá, vai para cá. Não. Uma guarda de mochila, né? Uma guarda de mochila, exatamente.
A guarda compartilhada, ela impõe obrigações compartilhadas entre os genitores. Ambos os genitores participarão das decisões principais que envolvem a vida do menor. Além de participar das decisões principais, elas têm que estar informadas a respeito da vida da criança. A respeito de escolha de escola, saúde da criança. O que se via até quando a guarda unilateral ela era a única modalidade de guarda existente, era a figura que eu me refiro à genitora, mas é porque realmente 90% das guardas eram dadas à genitora, o que se via antigamente era o pai, a modalidade do pai visitante. O pai pagante e visitante. A mãe era a gestora da vida da criança, das principais decisões que envolviam a vida da criança, e cabia ao genitor ou genitora, digamos assim, que não tinha guarda, simplesmente o direito de visitas e o dever de pagamento. Com a instituição da guarda compartilhada, que agora a grande porcentagem dos casos é definida dessa forma, o genitor ele tem uma participação mais efetiva na vida da criança. As pessoas chegam, sim, Fernanda, com essa ideia pré-concebida, com medo, achando que a guarda compartilhada ela impõe uma guarda de criança com a mochila. Só que a partir do momento que há um esclarecimento, eu deixo isso bem claro na primeira reunião com o cliente ou com a cliente, esse medo, ele se dissolve. E independente do que os pais querem, mesmo que seja de forma consensual, ou seja, não haja um litígio, que os pais já cheguem com a modalidade de guarda concebida de comum acordo, eu explico para eles que quem vai definir ao final é o judiciário. O judiciário vai definir se aquelas cláusulas são compatíveis, elas tratam do que leva ao exercício do melhor interesse do menor. Perfeito. Isso pelo princípio, né, do absoluto, né, da absoluta proteção da criança, né, que nós temos no ECA. Isso realmente, a gente tem que sempre ponderar essa questão para que os pais não acreditem que sejam donos dos filhos. Eles são apenas aqueles que estão gestando e cuidando da educação dos filhos, né, e tem que prestar pelo melhor cuidado. E, inclusive, é muito bom, eu vejo muito bom essa questão da guarda compartilhada, porque, assim, aquele genitor que não vinha muito, ele tem mais acesso. E aí amplia a convivência, né? Isso é muito interessante. E se responsabiliza pela tomada de decisão. Ou pelas tomadas de decisão. De decisões, né? Ana Lúcia, eu acho que seria interessante você explicar um pouquinho o histórico da guarda compartilhada, né? Ela teve algumas alterações e como que ela está hoje? Eu digo que a guarda compartilhada, ela entrou realmente para o nosso ordenamento jurídico através da promulgação da primeira lei que alterou os dispositivos referentes à guarda no Código Civil. Essa lei ela veio em 2008. Só que mesmo antes de 2008, já existia no conjunto de decisões do judiciário, que nós chamamos de jurisprudência, e que nós levamos em conta, especialmente no direito de família, não somente a lei escrita, mas o que as doutrinas, os livros de estudiosos do tema falam a respeito, e também um conjunto de decisões. Dentro da nossa jurisprudência, anos antes da promulgação da primeira alteração do Código Civil, com a inserção da guarda compartilhada no ordenamento jurídico, eu já tinha obtido uma vitória. Com um pedido de homologação, no caso, os dois genitores estavam de comum acordo em estabelecer a guarda compartilhada. Só que, obviamente, era mais difícil você conseguir, mesmo se tratando de um pedido consensual. Eu me lembro que no meu primeiro caso, alguns anos antes, né, de 2008, o Ministério Público, ele opinou contra. O Ministério Público, que é o zelador do interesse do menor, ele opinou contra. Ele não sabia do que se tratava a guarda compartilhada. E eu tive que ir lá despachar, conversar
com o representante do Ministério Público e mesmo com a magistrada responsável, explicar que aquilo era uma tendência no Brasil e mundial e que já existia dentro do nosso conjunto de decisões do Judiciário uma tendência favorável. Com a inserção da guarda compartilhada no nosso ordenamento jurídico, não se pode dizer que eles não poderiam negar a existência desse instituto. Certo. Só que a guarda compartilhada, que começou hoje, 10 anos, né, em 2018, 10 anos da promulgação da primeira lei, ela passou por 3 fases. Na inserção da lei da guarda compartilhada em 2008, essa modalidade ela foi prevista. Ela poderia, a guarda, foi alterado o Código Civil dizendo que a guarda poderia ser unilateral ou guarda compartilhada. Uma possibilidade. Uma possibilidade. Em 2014, veio mais uma alteração do Código Civil explicando também o que era guarda compartilhada. Porque mesmo quando a guarda compartilhada ela era deferida, não se entendia nem o judiciário o que era a guarda compartilhada. Como é que você exercia, de fato, a guarda compartilhada uma vez que ela tenha sido sentenciada. Aí, a última, eu digo que nós estamos vivendo a última, mais recente, a última em direito de família não pode se dizer, mas a mais recente alteração veio com um julgamento da relatora ministra Nancy Andrighi no STJ em 2017, dizendo o seguinte: até então, 2014, se levava muito em conta a predisposição dos genitores em exercer a guarda compartilhada. Mesmo quando a guarda compartilhada ela era definida e imposta pelo judiciário, se levava muito em conta se existia um interesse. Interesse, uma boa tratativa entre os genitores. Se não houvesse esse bom diálogo, isso sim já era fato determinante para a não instituição da guarda compartilhada. Ora, se uma situação de disputa de guarda ela chega às portas do judiciário, então, né, no mínimo, existe algum litígio de base para a necessidade do judiciário se manifestar para sentenciar, não para homologar aquele acordo. E a ministra Nancy Andrighi, sabiamente, né, ela como relatora desse recurso especial, ela falou o seguinte: não, porque se depende basicamente de que ambos concordem, a natureza do instituto ela perde sentido. Mesmo porque, por que existe a guarda compartilhada? Por que é importante guarda compartilhada? Ela é só mais uma modalidade? Não. A guarda compartilhada, ela é o principal mecanismo de combate à alienação parental. Você sabe que, eu ouvindo você falando isso, alienação parental e tudo mais, eu já tive essa experiência também, né? Porque eu estou na área de família. E eu queria saber de você, a sua experiência, doutora Ana Lúcia. Se os genitores, quando lhe procuram, eles acreditam que quando instituir a guarda compartilhada não haverá mais necessidade de pagar pensão. Já aconteceu isso com você? Nossa! Você pode explicar, para esclarecer um pouco as pessoas, a diferença de uma questão e de outra? Quando, infelizmente, né, eu já vi muitos genitores... Eu acho que fico até feliz, né, já com a disposição em relação à guarda compartilhada e logo em seguida falando, então, ok, eu não pago pensão. Eu falei, ok, eu não entendo. Um instituto da guarda compartilhada para você ter acesso às decisões principais do seu filho e ele continua tendo despesas. Ele continua comendo, ele continua vivendo, estudando, comendo, se vestindo, mas... Qual que é a razão dessa dúvida, na verdade, né, existente entre, que em alguns momentos eu acredito que é má fé, a relação que inexiste entre guarda compartilhada e o não adimplemento dos alimentos. Isso reside, essa confusão naquilo que eu havia dito. As pessoas confundiam os institutos da guarda compartilhada e alternada. Logo,
passava pela cabeça, ainda se passa de muitas pessoas, se eu tenho uma guarda alternada e meu filho vai ficar 15 dias comigo, ele come 15 dias comigo. E depois ele fica com a mãe. E mesmo essa guarda alternada, ela não é aplicada no Brasil. Mas caso fosse, eu dou esse exemplo, seu filho não ia comer, tudo bem, você é responsável pelas refeições na sua casa, mas se vestir, e a escola, e a saúde, os remédios... Nos outros 15 dias, inclusive, nos outros 15 né? dias, Ele vive de brisa, né? Você sabe que eu tenho um caso, vou pontuar rapidamente, que a gente está com tempo limitado, em que eu consegui, por um acordo das partes, em que uma criança pequena foi feita, então, a guarda alternada. Né? 15 dias com a mãe, 15 dias com o pai, ela vê ambos os pais os 2 dias. Só que naquele momento, eles em momento algum, eles chegaram a declarar que não haveria pagamento de pensão. Não, na mesma hora já esclareceram. Vamos dividir todas as despesas da criança quando não estiver conosco. Na escola, não está. Inglês, dança, balé, judô, em qualquer questão. Então, assim, é uma exceção a guarda alternada, mas há casos muito pontuais e específicos, porque eu sei que o Ministério Público, ele se posiciona contra nesse sentido. Isso é extremamente raro, são casos bem pontuais. Eu prefiro dizer, em vez que de guardar... regra... Não, a regra realmente é compartilhada. A exceção é unilateral. Não existe. São raros os casos de guarda alternada. E, na verdade, eu não acredito que seja uma guarda alternada. Se trata de uma guarda compartilhada com ampliação do direito de visitas. Uma igualdade, a tendência é se igualar o tempo de convivência entre os genitores. Mesmo nesse caso, que é uma exceção, e foi consensual, se trata de uma guarda compartilhada, só que com equivalência de períodos de convivência. De pernoite, né? Tá certo. Você tem mais alguma pergunta, Renata? A gente várias. Intervalo. Não, tenho várias, aguarda, mas eu vou aguardar para limitar. Tá. Vamos agora dar um intervalo, né? E retomamos um segundo bloco para esclarecer todas as suas dúvidas e muito mais sobre o Instituto da Guarda. E também queremos falar com você sobre regulamentação de visitas, doutora, tá? Até já. Estamos apresentando o programa Entender o Direito.